Os melhores professores, os melhores cursos e o melhor preço, só no ICL. Olá, meus amigos e amigas, bom dia! Boa quarta-feira, né? Acho que hoje é quarta-feira. Toda vez que eu tenho esse pulo aí de terça-feira que a gente não tem live, eu fico meio perdido aqui com o dia da semana. E a gente tem muita notícia aqui para dar hoje. Hoje a gente já vai ter, enfim, a primeira presença esse ano desse nosso parceiraço, do reitor do ICL, desse cara genial, incrível e absolutamente generoso em todos os sentidos. Mas eu queria começar o dia fazendo um alerta para todo mundo, né? A gente já está falando isso há algum tempo aqui. Eu queria compartilhar uma tela para vocês aqui, que é isso aqui, ó. Brasil tem corrida por dose de reforço após explosão de casos por Covid. Brasil tem corrida por dose de reforço após explosão de casos de Covid. E quando você entra no site do Our World in Data, né, que é o site que o mundo inteiro usa para consolidar os dados, e a gente vê o que aconteceu. Isso aqui é desde o começo da pandemia, tá? Esse gráfico que vocês estão vendo na tela. É um gráfico para os nossos amigos e amigas deficientes visuais que mostram as ondas, né, de novos casos por dia, já dividido pela população do país, para você poder fazer ali um acerto para países que têm maior população ou não. E aí a gente vai vendo aquelas últimas ondas que nos assustaram no meio da pandemia, que foram gigantes, né? Nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, na Itália, e vai vendo a de agora. A de agora ela é 4, 5, 6 vezes maior do que o pico de todas as ondas que a gente teve até agora. 4, 5, 6 vezes maior do que o pico de todas as ondas que a gente teve até agora. Então, eu vou dar um zoom aqui. Só no Reino Unido, essa curva de agora, que é da Omicron, né, começa a cair. Mas aí o mais assustador é que aqui, ó, o Brasil está lá embaixo. E aí, quando a gente tira em relação à população para ver o número de novos casos por dia, tá aqui, ó, Estados Unidos, novos casos por dia, 750 mil, 747 mil novos casos por dia. França, 283 mil. Brasil, 44. Até poucos dias atrás, o Brasil estava aqui, ó, 8 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil. A gente está vivendo um apagão. O número no Brasil é pelo menos 10 vezes maior do que isso, dizem os especialistas. A gente está tendo no Brasil em torno de 400 mil novos casos por dia. Só que isso não está sendo mostrado. E o problema, né, é que nessa mesma notícia que eu estava mostrando para vocês, um dos pontos da notícia, que é do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, né, ele diz o seguinte aqui, ó. O que houve... Não, esse é o Renato Kfouri, que é o diretor de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. O que move as pessoas em busca da proteção é a percepção de risco, um fenômeno conhecido. Preste atenção nessa frase. O que move as pessoas em busca da proteção é a percepção de risco, um fenômeno conhecido. O que está acontecendo no Brasil? A gente está escondendo o risco. O mundo inteiro está tendo ondas gigantescas em vários lugares do mundo, na Europa principalmente. Várias restrições estão sendo colocadas porque os hospitais começam a ficar lotados. Mas a maior parte da população está vacinada e não morre. Não morre, mas é hospitalizada, ocupa leitos de hospitais, precisa de um atendimento, embora mais curto, mas de um atendimento especializado. Isso faz com que outras pessoas de outras doenças não tenham atendimento médico. E isso está sendo um problema gigante. Várias medidas de restrição estão sendo impostas agora por outros países. E aqui a gente não está vendo o monstro, só que o monstro já está, enfim, destruindo o país. Esse apagão da saúde é mais um crime do governo Bolsonaro. E não existe, dizem os especialistas, nenhuma explicação plausível para esse apagão estar durando até agora, a não ser a questão de politicamente esconder mais um desastre na capacidade desse governo de conter a pandemia, de orientar corretamente as pessoas, de zelar por aquilo que é o mais valioso,
que é a vida das pessoas que moram nesse país. Então, cuidado, cuidado. A situação é dramática, a situação é, enfim, absolutamente estarrecedora. A gente vem avisando isso aqui com antecedência, como a gente costuma fazer nesse nosso encontro, né? Vem mostrando os gráficos e agora a mídia está começando a mostrar. A gente mostrou antes, como a gente sempre tem feito, né? Então, cuidado com seus filhos e filhas, vacinem os seus filhos e filhas assim que isso for permitido, né? Não caiam nesses boatos, nessas maldades que têm sido feitas, enfim, por pessoas que estão defendendo a não vacinação das crianças. Ontem, saiu uma notícia que o colégio das pessoas mais ricas nos Estados Unidos, a escola americana, os pais fizeram um abaixo-assinado, 130 pais, falando que eles não têm que ser obrigados a vacinar os filhos deles para eles voltarem à aula presencial. Como assim? Se os filhos deles estiverem doentes, eles vão representar um risco para todas as outras pessoas na escola, né? E, segundo lugar, é um risco para eles também, são crianças que precisam ser defendidas. O Canadá, né, impôs uma medida hoje, acho que está aqui, ó, vou até botar para vocês aqui, porque é importante isso aqui, só para a gente entender o que os países responsáveis, não vou nem dizer desenvolvidos, os países responsáveis têm feito, né? Aqui, ó, província do Canadá vai cobrar imposto de saúde de não vacinados. Isso por quê? Porque eles têm quase 90% da população vacinada lá no Canadá, só que metade das pessoas que estão chegando nos hospitais por conta de Covid são as pessoas que não se vacinaram. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que cobrar um imposto. E as pessoas no Canadá, para elas poderem comprar álcool, para poder comprar maconha lá, né, é permitido, o uso da maconha em Quebec é permitido, elas têm que apresentar o comprovante de estarem vacinadas, né? Então, assim, o Estado tem que pôr, mas o filho é meu. Não é assim, não é porque o filho é teu que você pode fazer o que você quiser. Se fosse assim, então os pais poderiam bater nos filhos, né? Poderiam espancar como faziam antigamente? Não pode, graças a Deus não pode hoje. Mas o filho é dele, você está entrando com leis dentro das quatro paredes. Tá, estou entrando. Nenhum pai pode violentar seus filhos, abusar sexualmente de seus filhos, né? Submeter seus filhos à tortura psicológica. Então, existem limites que têm que ser seguidos e a gente tem que ser muito claro em relação a isso, né? Essa liberdade maluca pregada por essas pessoas que não sabem nem o que estão falando, de cada um decide o que pode fazer, né? Isso não é liberdade, né? Isso é o caos, né? Isso é o cenário de Mad Max, naquele filme lá que tinha na minha época. Esse é o cenário, enfim, não vou nem dizer do apocalipse, né? Porque apocalipse, a palavra em grego quer dizer revelação, é o cenário do Armagedon, né? O cenário de fim de mundo, né? E lembrando que a gente só chegou aqui pela nossa capacidade de cuidar do outro, né? De agir em grupo, né? Eu vou, semana que vem, e todas vocês estão convidados, dar aquela aula onde eu faço o resumo, né, do que está acontecendo no Brasil e no mundo na economia. É uma aula incrível. Eu vi ontem, várias pessoas estão divulgando a aula e eu peço para vocês, é muito importante, a gente mostrou uma matéria aqui ontem, XP, Safra, a consultoria lá de investimentos, pesquisa, os caras erraram assim grosseiramente e quase sempre erram, porque a previsão deles é uma previsão para fazer vocês comprarem mais coisas ali com eles e dar mais dinheiro de corretagem, né? A gente não tem nenhum desses interesses, porque a gente não tem propaganda, a gente não é banco, a gente não é corretora. Nosso único interesse é tentar acertar para servir as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, a gente não tem patrocínio de banco, a gente não tem ligação com nenhum banco. Então, semana que vem, a gente vai ter mais uma vez essa aula, né, onde a gente faz as previsões para o ano, o que a gente acha que vai acontecer com os mercados, com câmbio, juros, relação entre os países, etc. E aí a gente vai entrar bem a fundo, né, em todos esses itens que eu estou falando aqui. Mas tenham na cabeça, o que está acontecendo é muito ruim, né? No Brasil é muito pior do que nos outros países. E o que eu ia falar em relação a essa aula da semana que vem é que eu vou trazer uma frase, né, que é a frase que está no relatório do FMI. Não dá para dizer que o FMI é comunista, né? Não dá para dizer que o FMI é marxista, né? Mas a frase que está no FMI é o seguinte:
We're not safe anywhere until we're safe everywhere. O que isso quer dizer? Nós não estaremos a salvos em nenhum lugar enquanto não estivermos a salvo em todos os lugares. O Papa Francisco falou isso antes do FMI. A FMI, ele falou com outras palavras, mas a FMI deveria pagar um direito autoral para o Papa Francisco para isso, mas é a mais pura verdade. Então, temos sim que interferir, né, com obrigações, né, no cuidado das crianças, no cuidado das pessoas, na forma como essas pessoas circulam, dizendo o que elas podem e não podem fazer, para que todos estejam preservados. Queria convidar todos e todas agora, nesse comecinho, a dar um like aqui. Essa volta de férias já é uma volta difícil para a gente recuperar, né, aquelas audiências grandes que a gente tinha no começo. Vamos aproveitar hoje esse super convidado para dar esse gás aqui, né? Então, todo mundo que está assistindo no YouTube agora, eu peço para dar um like no YouTube. Então, é só você clicar ali naquela mãozinha ali, curtir, né? Like, gostei, dependendo de onde você está olhando. Se você está no celular, você não vai achar esse botão. Então, tem que fechar ali o chat e clicar ali o botãozinho. Mas o vídeo vai continuar passando. E no Facebook, né? Estamos já com 200 pessoas no Facebook. Vamos clicar ali no compartilhar. Super importante clicar no compartilhar. A gente precisa retomar essa audiência, porque os temas são muito importantes, o ano é muito importante, né? E a gente sempre volta com uma audiência mais baixa e a gente precisa da ajuda dessa comunidade para aumentar essa audiência. Vamos lá, então, chamar o nosso convidado, nosso querido reitor do ICL, meu querido amigo, Gessé Souza. Tudo bem, meu irmão? Como está, Eduardo? Tudo bem, meu querido? Tudo jóia. Impressionante essa questão dessa escola no Rio de Janeiro, né? Dos pais que são os bolsonaristas, né? Essas pessoas, enfim, a elite do atraso carioca, que a gente sabe como é que funciona bem, você é talvez o maior especialista no país disso, fazendo um abaixo-assinado, dizendo que ninguém pode obrigar eles a vacinar, né, os filhos dele contra nada, né? E assim, é incrível, né? 2022, né? Como é que essas coisas ainda acontecem, né, Gessé? É muito interessante isso, Eduardo, porque isso, no fundo, é a mesma atitude que esse pessoal tem na vida, né? E tal. Porque, no fundo, essa noção de que você ter a obrigação moral de se vacinar, interpretar isso como uma liberdade é um absurdo, porque, obviamente, a sua liberdade está limitada pelo fato da liberdade dos outros, né? Não existe liberdade absoluta, né? Então, o fato de você pôr as outras pessoas em perigo significa que você não está sendo livre em nenhuma maneira, você está sendo irresponsável, né? Você está pondo os outros em risco. Então, não tem essa noção de liberdade, no fundo, é aquela liberdade sem limites, etc., que Eduardo, no fundo, como esse pessoal age, né? Não é isso? É como eles agem na vida econômica, como eles agem na vida pessoal, como eles agem na vida política, etc., né? Como se não houvessem outro, né? Como se os outros fossem invisíveis, né? Não merecessem atenção, não merecessem a vida e tudo, né? O que é algo lamentável, né? Perfeito, Gessé. A gente ainda vai... Hoje eu quero, se sobrar um tempo, falar um pouquinho sobre isso, né? Até trazer a opinião do Gessé. A gente vai falar um pouco sobre novas notícias que têm aparecido nesses últimos dias. E, novamente, no Brasil, a cobertura para isso, Gessé, é zero, tá? Zero, zero, zero. Falando, né, de como a questão climática é a questão mais importante do mundo hoje, mostrando que no ano passado a gente teve um ano com perdas multibilionárias, quase 300 bilhões de dólares por conta das catástrofes relacionadas aos desastres naturais, mostrando que, já vou até mostrar agora para a gente não perder essa chance aqui, que isso aqui é uma notícia de hoje, e fica ali no campo das curiosidades, né? Aqui, ó, onda de calor na América do Sul
pode elevar temperaturas a quase 50 graus. 50 graus, que seria absolutamente inédito, né? Mostrando que os lugares no sul, né? Então, aí na Patagônia, no Uruguai, no Paraguai, em vários lugares no sul da região, podem ter temperaturas que, pela primeira vez, podem chegar a 50 graus, né? E a gente vai mostrar também na aula da semana que vem, e é muito importante as pessoas entenderem isso, que esse é o novo tema, né? Esse é o novo tema que, enfim, o Chomsky falou isso com muita firmeza, né? Com muita contundência e com muito destaque na aula que ele deu, no curso que ele deu para o ICL, mas a gente está vendo o que aconteceu agora na Bahia, em Minas Gerais, agora no Rio de Janeiro, começando uma sequência de chuvas. Só que lá onde o Gessé está, é isso mesmo, é frio recorde na Bélgica, são as enchentes recordes na Alemanha, é o furacão que tem a maior causa de estragos, que é a maior causa de estragos desde sempre, que passa nos Estados Unidos, e o número de mortes diminui sim, porque a gente vai se preparando, a gente vai tendo novas tecnologias, a gente consegue prever que a coisa está vindo, mas isso enfim, é o próximo evento de atenção do mundo inteiro. E não só a gente não dá a menor atenção para isso aqui no Brasil, como a gente continua liberando as áreas de floresta para o garimpo, a gente continua, não sei se você viu, Gessé, e aí eu vou até passar para você agora com esse comentário, não sei se você viu o fato envolvendo o Bradesco no final do ano. O Bradesco fez uma campanha que ele estava fazendo, que o Bradesco agora, todos os bancos querem parecer bonzinhos, negócio de ESG, né? O E de environmental, né? Ou seja, de meio ambiente e etc. E a gente sempre falou que isso é a maior mentira do mundo. O cara quer saber quanto é que dá para lucrar no fim do ano. E é isso aí. Ele quer parecer amigo do meio ambiente, quer parecer amigo do povo negro, né? E põe três pessoas que sejam pretas ou pardas ali na propaganda dele, quer parecer amigo da população LGBT, então deixa passar uma bandeira do arco-íris em algum momento, mas na prática continua homofóbico, racista, preconceituoso, continua, enfim, o mais selvagem dos capitalistas. E aí na campanha do Bradesco tinham 3 meninas ou 2 meninas que brincavam, falavam entre elas, não estão brincando não, mas não estão descontraídos, falavam assim, dicas para você cuidar do meio ambiente. Escolha um dia da semana, um dia de 7, né? Para não comer carne vermelha, porque você fazendo isso, você diminui a emissão de gases, não sei o quê, e contribui com não sei o quê. Segunda dica, use o aplicativo Bradesco, não sei o quê. Aí a Associação dos Pecuaristas Brasileiros começou a campanha, falou, não, o Bradesco fez isso, é um absurdo, a gente vai tirar o dinheiro do Bradesco. O Bradesco imediatamente escreveu uma nota dizendo que repudiava a propaganda, que ia abrir um procedimento interno para saber quem foi o responsável por aquilo e punir exemplarmente, tirou imediatamente do ar e reforçou os laços com a pecuária brasileira e falando da importância do consumo de carne. Ou seja, esses caras são o demônio em pessoa. Claro. O demônio em pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do Bradesco como algo assim emblemático, mas principalmente sobre essa questão climática e o que as pessoas... Agora você está no Brasil, mas o que você via as pessoas falando na Europa, né, quando você estava morando lá na Europa? Isso, esse tema é muito interessante, Eduardo, porque isso mostra um pouco uma ligação com a questão anterior que você pôs, foi a questão dos pecuaristas e tal, né? Quer dizer, a gente está aí numa... você lembra bem, e os nossos amigos devem lembrar isso bem, de que um avião quase caiu por conta de uma chuva de poeira seca que estava vindo dos desmatamentos ali no Cerrado, Mato Grosso, etc. Né? Era uma zona que vinha de Mato Grosso do Sul e pegava Goiás, que pegava a parte sul de Minas Gerais, etc. Né? Ou seja, não é que está acontecendo apenas, é claro que isso tem outras implicações, mas o que está acontecendo no clima entre nós, no Brasil, tem a ver com a depredação desse tipo de
desse tipo de gente, né? A gente tem essa elite rural, né? Que transforma, quer dizer, que talvez, né? Quer dizer, você tem aí uma elite completamente cínica no mercado financeiro, etc. Mas você tem uma elite atrasada, destrutiva e fascista, na sua maioria, certamente, que são os grandes proprietários do campo aí, né? Que esses caras acham quer dizer, que o país é dele, etc. Quer dizer, é o pessoal que mais apoia Bolsonaro, né? Eu descobri uma coisa que foi muito interessante, porque isso vai dos grandes, Eduardo, para os pequenos, né? Vai dos grandes proprietários, entende? Essa visão de mundo influenciando os pequenos, né? Por que esses caras votam no Bolsonaro, né? Quer dizer, começam vivo nos Estados Unidos, né? Também, porque foram, né? Quer dizer, de você não pagar multas ambientais, você não ser controlado por empresas ambientais. Esse é o grande, né? Quer dizer, por que esse pessoal gostou tanto de Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro destruiu o IBAMA, porque Bolsonaro vai destruir o SFAM, né? Lembra quando ele estava falando também para uma elite quer dizer, na Fiesp, etc., que o cara tinha descoberto que ninguém sabia o que era, mas uma coisa histórica e tal. Aí as pessoas pararam a obra da Havan, não é isso? Para ver o que era, etc., né? E que ele disse, não, que negócio absurdo, então eu vou destruir, vou rifar, foi essa palavra que ele usou, o SFAM. Aonde quer que você olhe, você tem aí uma articulação, né? De um elite pior, que foi aplaudido, e teve uma onda de risadas, e teve uma onda de gargalhadas. Exatamente. É uma coisa assim demoníaca, né? É uma coisa doente, patológica, né? E aí vai passando, né? Esse era um ponto que eu estava querendo tocar, porque não é só os grandes proprietários, isso vai pegando caminhoneiros, vai pegando não sei o quê, o pessoal que está sob a hegemonia ideológica, digamos assim, desse pessoal. Você vai ter o colono pobre no sul, e aí eu tive a oportunidade de conhecer. É bom a gente, como você tem feito sempre, né, Eduardo, andar pelo interior do Brasil, conhecer nada como uma viagem, né? Claro que as suas são muito mais, enfim, perigosas, inclusive, né? A minha terminou só com uma censura do meu discurso, né? Mas os colonos lá, descendentes de alemão, italiano, etc., do oeste de Santa Catarina, né, votavam em Bolsonaro porque eles querem poder poluir o rio. Olha que loucura isso, entende? Né? E aí teve uma briga lá com as grandes empresas exportadoras, porque para você exportar para a Europa, especialmente, você não pode poluir os rios. Olha que negócio louco isso, né? Então você tem toda uma forma predatória, né? Violenta, destrutiva, transformada na visão da elite brasileira, né? Não é isso? Que está acarretando o quê? Acarretando de modo imediato, porque o clima não consegue mais se proteger, né? Porque a destruição é tamanha, né? Quer dizer, aquela coisa que aconteceu uma vez também no Pantanal, que foi uma área de um estado brasileiro, de um país europeu ali, que foi destruído em poucos dias, etc. Né? Então, você tem um projeto absolutamente destrutivo, né? Com gente que tem dinheiro, né? E gente que está disposta a bancar esse projeto. Esse é que é o dado, né? Que a gente tem que discutir para 2022, inclusive porque vai ser um ano muito importante, com eleições, etc. Essas questões têm que vir à tona. Perfeito, Gessé. Gente, deu uma boa aumentada aqui no público, mas preciso da ajuda de vocês, porque ainda tem muito menos like do que gente assistindo. Então, todo mundo que estiver assistindo agora, vamos dar um like. Poxa, não custa nada mesmo, e nessa volta a gente precisa, né? A gente não está pedindo dinheiro, não está pedindo nada aqui, é só um like, é um clique. E essa comunidade precisa demais dessa ajuda para chamar a atenção nas redes, porque senão não notifica, não tem um monte de coisas que são necessárias. Então, se você está assistindo no YouTube, vamos clicar agora ali no like, no curtir. Se está no celular, tem que tirar ali o chat para clicar. E no Facebook, vamos clicar ali no compartilhar. É um clique que faz toda a diferença. Teve um superchat aqui
do pessoal que está assistindo através dos Galãs Feios. É uma ajuda que vai para os Galãs Feios. A gente agradece esses nossos queridos irmãos Bezzi e o Helder Maldonado por estarem transmitindo aqui a live. Do Elber Paiva, que ele escreve: obrigado, Eduardo Moreira, por ter criado o ICL, e Gessé também, e o Rafa também que está aqui, todo mundo que fez parte. Tem aproveitado demais os cursos e os professores são os melhores. Estamos juntos na luta. Gente, o ICL está com mais de 100 cursos, né? E as pessoas que estão fazendo já estão, porque já tem pessoas fazendo há 4, 5, 6 meses, tem mais de um ano, né? Mas as pessoas que têm um prazo maior vão ficando cada vez como sendo um percentual maior do ICL. São pessoas que estão se reempregando, são pessoas que estão conseguindo abrir os seus negócios, ler livros que eles nunca tinham lido. É inacreditável a mudança cultural que você vê nessas pessoas depois de 4, 5 meses de ICL. É inacreditável. Assim, os testemunhos que a gente recebe são bárbaros. Lembrando que a gente já está com 45 mil pessoas fazendo parte do ICL. 30 mil que pagam lá os 40 e poucos reais por mês, e o resto, né, que é bolsista, 15 mil bolsistas, que são bancados por uma turma que paga 17 reais a mais por mês e banca essas pessoas. É a única fonte de receita que a gente tem para manter tudo, inclusive a live, inclusive tudo isso que a gente faz aqui. E os cursos de educação financeira também. Falando de educação financeira, e já pedindo aí essa ajuda que vocês já estão dando, estamos quase batendo 2.000 pessoas, somando, né, os canais que estão aqui nos transmitindo. Eu queria falar, Gessé, sobre o número de inflação que foi divulgado ontem. O número de inflação que foi divulgado ontem veio um pouco acima do esperado, né? E o Brasil teve... Aí eu vou trazer até, que esse é um material super legal, né? Eu vou trazer até o nosso, né, relatório, porque a gente tem todos os dias, né, as pessoas que fazem parte do Investidor Mestre, eles têm um relatório diário, que é quase um jornal, que vai se transformar num jornal em breve, né? Mas ele já tem, hoje, por exemplo, o relatório é um relatório de 12 páginas, né? Então, o relatório que explica o que aconteceu em termos de notícias, traz um resumo dos mercados, o que aconteceu, o que subiu, o que caiu, as ações que mais subiram, mais caíram, e traz a fundo, né, a notícia mais importante do dia anterior. E ontem a gente teve a divulgação do IPCA fechado de dezembro e, portanto, a gente tem do ano inteiro passado, que só faltava dezembro para fechar o ano. E a inflação terminou o ano com mais de 10%, né? Que foi o maior valor em 5 anos. No mês ficou em 0,73%. Aí aqui é mês a mês, né, a variação da inflação, e eu queria trazer alguns pontos, até para aculturar, né, as pessoas que estão aqui, entenderem um pouco. Poxa, mas subiu tanto na minha vida que eu senti que eu peguei o Uber hoje, subiu tanto o Uber, como é que subiu só 0, esse número está errado, não é isso que é o real. Então, só para as pessoas entenderem essas coisas, né? Por exemplo, aqui nesse relatório, esse relatório é um relatório super extenso, mas mostra, né, por exemplo, no mês, vários itens que subiram muito. Então, por exemplo, transportes por aplicativo teve uma alta de mais de 10% no mês, né? A cebola teve uma alta de mais de 20% no mês. As frutas tiveram uma alta em torno de 8% no mês. O café moído, em torno de 8% também no mês. Então, passagem aérea, mais de 10% no mês. Então, é importante, né, a gente entender como essas coisas são feitas. Eu não vou mostrar o relatório inteiro, tem um relatório extenso, né? Ele mostra, por exemplo, coisas que caíram ao longo desses últimos meses de preço, que tinham subido muito, como, por exemplo, arroz, feijão, o leite, e mostra outras que subiram o ano inteiro. Esse gráfico aqui é impressionante. Por exemplo, o açúcar subiu ao longo do ano passado quase 50%. Por que subiu quase 50%? Aí você vem para o próximo gráfico. Por causa do preço, né, dos combustíveis. O etanol subiu mais de 60%, 62% ao longo do ano. Então, a cana, poxa, se vale mais a pena você moer para fazer o combustível do que fazer açúcar, você começa a ter falta, né, de açúcar, e aí ele sobe de preço. Aqui mostra quanto o preço dos combustíveis subiu. A gasolina, o gás de botijão, etc., né, o diesel, todos subiram 30%, 40%, 50%, 60%. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que preocupa um pouco, né, que é esse dado aqui, né, que é o gráfico do petróleo, né? No final do ano passado, a gente teve uma
leve recuada do preço dos combustíveis, que ajudou a inflação a não dar esse gás tão grande no final do ano e arrefecer um pouco, que foi essa queda que vocês estão vendo aqui no final desse gráfico. Aos deficientes visuais, eu estou mostrando um gráfico que começa a subir lá em maio de 2020, sobe de uma maneira super consistente até outubro de 2021, cai bastante de outubro de 2021 até dezembro de 2021, que é quando a gente vê esse impacto freando um pouco os preços, e aí de dezembro de 2021 até agora sobe mais de 20% e está quase nos pontos máximos de novo. Ou seja, a gente já está vendo, ontem foi anunciado aumento novamente no preço dos combustíveis, de gasolina, de óleo diesel, e isso vai passar, né, para todo o resto. E aí eu finalizo isso passando para o Gessé com essa notícia aqui. Bolsonaro culpa o Fica em Casa pela maior inflação desde 2015. O Bolsonaro culpou o Fica em Casa. O Bolsonaro não culpou o desastre que aconteceu na nossa economia porque as pessoas não investiram por conta da insegurança de um governo que não começava a vacinação. O Bolsonaro não culpou um Estado que, diferente do resto do mundo, não apresentou nenhum plano de curto, médio e longo prazo de investimento para fazer com que a iniciativa privada seguisse investindo. O Bolsonaro não apresentou nenhum programa de crédito efetivo que chegasse às micro e pequenas empresas que não conseguiam ter acesso àquele Pronamp, quando tinham acesso, tinham em condições completamente diferentes das que eram anunciadas, como os outros países fizeram. E aí eu queria mostrar uma coisa para pegar o Bolsonaro na mentira, como a gente sempre pega aqui. Bolsonaro culpa Fica em Casa após maior inflação desde 2015. E aí eu queria trazer para vocês isso aqui. Cadê? Não, esse aqui é o do The Economist que eu tinha separado. É esse aqui. Esse aqui é o relatório do OCDE. Eu estou lendo todos os relatórios para preparar na semana que vem essa aula. Novamente, se não estão inscritos, inscrevam-se na aula da semana que vem. É gratuito, a gente vai ver tudo isso com calma. Mas ele começa o relatório, é o OCDE, falando o seguinte: a atividade global está agora acima dos níveis pré-pandemia, mas essa recuperação ainda é incompleta. E aí ele fala o seguinte, que essa recuperação reflete a ajuda imediata e massiva para as empresas e para as famílias que foram feitas assim que a crise começou, incluindo as medidas adicionais que aconteceram esse ano. E, principalmente aqui, successful public health measures to limit transmission of COVID-19. Então, o sucesso dos países que conseguiram se recuperar e estão crescendo vem das medidas para limitar a transmissão do COVID-19, ou seja, do distanciamento, do fique em casa. E aí você quer ver como é que está a previsão do OCDE? Aqui, olha essa tabela. Previsão do OCDE de crescimento para o ano de 2022. Todos os países aqui, o mundo, G20, Estados Unidos, zona do euro, Japão, China, Índia, Brasil. Qual é a menor previsão de todas para 2022? 1,4%. Brasil. A média do mundo, o OCDE prevê em 4,5%. Mais de 3 vezes a do Brasil. A média do G20, 4,7%, ainda maior que a do Brasil. A média dos países desenvolvidos, 3,9%. A China, 5,1%. A Índia, 8,1%. O Brasil, a menor de todas. Então, Bolsonaro, você é um mentiroso e um incompetente. É só isso que eu tenho a dizer, Gessé. Esse cara tem que ser preso. Eu não quero morrer sem antes ver esse criminoso na cadeia pagando pelos seus crimes, né? E é muito interessante isso, né, Eduardo? Tem uma coisa que também tem uma coisa emocional na economia, como você sabe muito bem, né? Quer dizer, pela primeira vez a gente chegou a 2 dígitos desde o Plano Real, né? Ou seja, essa inflação que a gente está tendo agora nos últimos 30 anos, uma das 3 maiores inflações, e o mais importante, é a maior que está acontecendo nas grandes economias do mundo. Tem 2 países, mas não são grandes economias, são Argentina e Turquia,
por conta de eventos específicos que esses países estão vivendo há vários anos, de uma crise sem precedentes. São países que estão, enfim, sofrendo ataques especulativos e etc. Né? Agora, não são economias nem de perto que podem se comparar com o tamanho que tem a economia brasileira. De todas as economias grandes do mundo, né? Lembrar que o Brasil já foi a 7ª, o Brasil tem disparado a maior inflação. E seca, evento climático, enchente, tragédia, teve no mundo inteiro, Gessé. Que ontem o presidente do Banco Central disse que a culpa foi da seca. O aumento dos combustíveis teve no mundo inteiro. Aquele gráfico que eu mostrei do preço do petróleo é o gráfico que é negociado na Bolsa de Londres. Não é o petróleo no Brasil. E a gente tem uma Petrobras aqui que poderia estar amortecendo isso, ao invés de estar praticando os preços internacionais. Então, é incompetência e roubalheira. Claro. É roubar essa riqueza toda para meia dúzia que ficou mais bilionária ainda nessa crise, né? Exatamente. Exatamente. Essa é a grande mensagem, eu acho, que as pessoas não conseguem perceber. Hoje em dia você tem... com a Dilma você tinha a gasolina 2,50, lembra? E que tinha uma gritaria contra isso. E, obviamente, o preço era... Ora, se você tem autossuficiência, você pode pôr o preço que você quiser. Não é isso? Quer dizer, você está independente desse mercado internacional. Mas houve uma política que teve a ver com a Lava Jato, com o Moro, com o Bolsonaro, com o Guedes, etc., em retirar isso do país. Não é, Eduardo? Quer dizer, e agora você tem a BlackRock como o maior investidor privado da Petrobras. É um negócio impressionante isso, né? Ou seja, o Brasil perdeu né? Quer dizer, e o que é que a BlackRock quer? Ela quer ela quer sufocar o povo brasileiro, agora aumentando a gasolina, que a riqueza, né? Quer dizer, que o petróleo brasileiro, que é de todos, deveria ser de todos, né? Então, a gente tem aí uma situação em que essas notícias sequer são tocadas, né? Então, aí, por conta disso, tem um cara desse que pode, de um modo canalha, dizer, não, isso é culpa da enchente. Não, isso não é culpa da enchente. É culpa de um projeto político que está sendo arquitetado desde Temer, aprofundado com Bolsonaro, né? Quer dizer, de completo controle do capital financeiro, né? Para meia dúzia, não é isso? Internacional, inclusive às custas de qualquer projeto de desenvolvimento econômico para o Brasil. E aí você tocou muito, muito bem também naquelas outras, ou seja, quer dizer, Bolsonaro tem que ser cobrado, né, se ele ainda for para as eleições, né, quer dizer, exatamente de não ter mantido a economia, que ele dizia que era o grande ponto, né, que ele estava querendo preservar, mas se você não garante a atividade econômica dos pequenos e médios empresários, que é quem emprega 72%, né, da força de 72% da força de trabalho brasileira, você não vai ter emprego, você não vai ter circulação econômica, etc, etc. Né? E você ainda teve todo esse dado de você ter tido uma administração da pandemia completamente caótica, né? Quer dizer, regressiva, quer dizer, atrapalhando, etc. Né? Então, você tem aí uma causa, e essas causas todas são humanas, né, Eduardo? Porque a grande coisa que os privilegiados e exploradores querem fazer é que as pessoas não entendam porque elas estão sendo oprimidas, porque falta tudo, etc. Né? Aí você joga isso em causas naturais, ou então em causas internacionais, que você não pode controlar. Isso é uma mentira. Né? Tudo que está acontecendo foi urdido, foi escolhido, né? Para que o povo brasileiro pague, para que meia dúzia tenha mais dinheiro ainda no banco. E eu queria te perguntar, Gessé, já aproveitando que você está aqui no começo do ano, usar esses últimos 15 minutos aí de live, para a gente falar um pouco em perspectiva em relação ao próximo ano, né? A gente está vendo essas movimentações todas eleitorais, uma busca que parece ser uma busca estéril, né? Pela tal terceira via, né? E é engraçado, porque o Moro começa agora, ele que antes queria mostrar aquela história de ponderado, seguro, não sei o quê. Ele começa a dar entrevistas agora, se perdendo, ficando agressivo, né? E não falar coisa com coisa, ele sempre fez. Então, isso não é nenhuma novidade.
Mas eu queria que você falasse um pouco do que você está esperando para o ano, se você acha que vai ser um ano que a gente vai viver uma avalanche de fake news, se a gente vai ter um processo de lawfare novamente tentando minar candidaturas, seja com invasões, como aconteceu com Ciro, com Márcio França agora, etc., absolutamente espetaculosas, e uma semana depois nem se fala mais naquilo, ou seja, se tivesse alguma coisa efetivamente séria, importante, né, ali, a gente teria visto algum tipo de follow-through da história, né, de prosseguimento. Mas não, é só para marcar aquilo e ter a manchete, né, para aparecer no programa eleitoral, porque tem que ter a manchete para aparecer no programa eleitoral lá da turma. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre quais são suas expectativas, antes da gente falar de resultado, para o longo do ano, né? O que você acha que vai ser esse processo eleitoral que já começou na prática? Claro. Eu acho que a terceira via é uma ilusão completa, né? É muito interessante. Eu quero ver alguém da terceira via, porque eles vão... quer dizer, terceira via, que é uma coisa idiota também, dizer, montar um negócio desse, né? Esse nome, como se fosse uma coisa, entende? A ideia é que você tem uma polarização, não é isso? E que alguém tem que vir do meio, né? Ou seja, essa coisa, né, aristotélica, né? Ou seja, nada nos extremos, uma coisa que vai seguir o caminho do equilíbrio, etc. e tal, né? Que é uma mentira, né? Obviamente. E aí, o que é que esses caras vão dizer, não é, Eduardo? O que é que um cara como Dória vai dizer, né? Então, não, a gente tem mesmo que fatiar a Petrobras, a gente tem que privatizar o Banco do Brasil. Assim, mas do que isso é bom para as pessoas e não para os seus amigos, para você e tal, e para as pessoas que vão ganhar a parte delas em algum paraíso fiscal, não é isso? Esse é o ponto, né? Então, enfim, é um projeto político completamente desnudo, o que faz com que esse pessoal tenha precisado de um cara como Bolsonaro, né? Não é isso? Porque não cola, você não vai poder dizer para as pessoas que você quer ainda apertar mais ainda o cinto delas, reduzir os seus direitos, etc, etc. Você vai ter aí no máximo 10% de votos, né? 1 ou 2% das pessoas que ganham com isso e os 8%, coitados, que são imbecilizados, né? Não é isso? E que se identificam com esse tipo de... Então, eu acho que vai ficar uma coisa entre esse novo fascismo, entre essa nova extrema-direita que se construiu, porque ela tem uma base, né? Ela tem uma base real, né? Tem uma base real, que é uma base do ressentimento, esse branco pobre, né? Que eu chamo provocativamente o lixo branco, né? Do sul do país, etc., né? E outros, etc. Tem uma que foram efetivamente injustiçados, não é isso? Mas que não percebem essa injustiça. Então, é canalizado por todo tipo de discurso fascista, etc. Né? Então, tem uma base para isso, porque é um povo que não tem compreensão do que está acontecendo. Quando você tem isso, né? Você vai ter essa possibilidade de você canalizar esses sentimentos irracionais, ansiedades, etc, etc. Então, esse é o grande perigo, né, que está em jogo. A gente sabe que tipo de gente está por trás de um projeto como o Bolsonaro. Você tem aí os assassinos e os ladrões da elite rural brasileira, esse pessoal, né, destrutivo, não é isso? Né? Que você viu coisas... Eu nunca esqueço daquele índio que teve que ser operado sem anestesia e tal, né? Quer dizer, de tiros aí dos capangas, dos grandes, né? É uma coisa que a gente não ouve, a gente não vê, não é isso? Você foi lá para trazer essa informação, mas normalmente a gente não vê esse tipo de coisa. Veja a vida, né, que essas pessoas causam, né? A não-vida que elas significam no fundo, né? Esse pessoal está disposto a tudo, né, para manter esse projeto e poder matar índio, enfim, de não ter limite de coisa nenhuma, roubar madeira, roubar tudo que pertence a todos para botar no bolso. Então, esse é o grande perigo para mim, que tem a ver com fake news, etc., né? E também o fato de que essa elite, especialmente essa elite financeira, que é quem teria mais interesse nessa terceira via, né, etc., né? Mas que não tem discurso para isso, né? Se volte, né, para
uma saída fascista bolsonarista. Mas também isso também não é um caminho seguro, porque Bolsonaro, quer dizer, as pessoas agora sabem quem é Bolsonaro, né? Quer dizer, Bolsonaro é um canalha, não é isso? Né? Eu não tenho nenhuma outra palavra em português para você definir. O Bolsonaro mente, né? Mente o tempo todo, é inconfiável, né? Faz parte de todo tipo de articulação, né? Para destruir o Estado brasileiro, que a Polícia Federal fez nessas coisas absurdas aí na casa do Ciro, 6 horas da manhã, e do Márcio França, etc. É tipicamente isso, você usar o Estado como um exército privado, né? Que é exatamente o que o Estado não pode ser, né? Então você está aí regredindo formas de aprendizado aí e tal. Isso tem a ver com a figura de Bolsonaro, e ele não vai, isso vai estar colado na figura dele. Isso tudo, para mim, faz com que você tenha aí Lula como a candidatura mais provável, né? Eu acho também que foi uma ótima escolha a de Alckmin para vice, né? Tem muita gente, né, que fica né, dizendo que tem uma coisa infantil na esquerda e tal, né? Um negócio assim, não, vamos botar uma chapa, sim, mas você precisa ganhar a eleição primeiro, né? Então, precisa ter minimamente um planejamento, né? E você e com Alckmin e com Lula, você tem aí metade do eleitorado brasileiro. Você tem São Paulo, você tem o Nordeste. Você pode disputar os outros, né? Então, você já saindo numa posição poderosa nos 2 grandes colégios eleitorais, né? Alckmin tem grande penetração em São Paulo, Lula também, por outro lado, e ele tem muita no Nordeste. Você tem 100 milhões de brasileiros, né? A partir disso. Então, foi uma aliança que eu acho que foi muito importante, né? E tal, mas que seria importante a gente ter aí outras pessoas, né? Ia ser bom ter um Ciro Gomes nessa corrida, né? Porque ele tem efetivamente a coragem, né, de pôr essa questão principal, né, dos bancos, né? Enfim, do saque financeiro, da mentira que é isso, etc., né, que é a grande questão nacional. Então, eu acho que um pouco esse aí é o quadro que eu vejo para esse ano. Agora, com muito temor, né, Eduardo, porque a gente sabe do que esse pessoal é capaz, né? Não vai ser fácil esses próximos meses. Perfeito. E o que eu falava anteontem, numa entrevista que eu dei, toda segunda-feira, né? Já há mais de um ano eu participo do programa lá do 247 como entrevistado, e aí eu vi o seguinte, que essa questão da reforma trabalhista, de revogar, não revogar, de se inspirar na Espanha, foram perguntar para o Alckmin. O Alckmin primeiro disse que não, eu sou contra revogar, e depois ele disse, não, mas deixa eu conhecer da Espanha. Eu acho isso maravilhoso. Claro. Eu acho isso maravilhoso. E eu falei para as pessoas não podem confundir. Uma coisa é o seguinte, você precisar ter um Alckmin para vencer a eleição. Uhum. E isso você pode ver até com alguma tristeza. Eu vejo com tristeza. Você precisar ter um Alckmin para vencer a eleição. Claro. Mas se você precisa ter o Alckmin, claro. Vamos fazer o seguinte, a gente não precisa chegar no extremo de falar, não, então o Alckmin não tem defeito. O Alckmin tem, como o Lula também tem defeito. Claro. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar agora, antes até deles formalizarem a candidatura, vai fazer os questionamentos para o Alckmin. Alckmin, qual é a sua posição em relação a privatizar a Petrobras? Qual é a sua relação? Vamos entender agora, entendeu? Porque aí a gente tira esse medo, que é até legítimo, da candidatura Alckmin e fortalece um projeto de país. Porque aí você traz para um projeto de país até assim, o centro verdadeiro, né? Não o centro centrão, porque centrão tem nada de centro. O que a gente chama de centrão lá em Brasília, de centro não tem nada, né? Nada. É a turma da direita mais fisiologista roubalheira, é isso aí, é a direita velha, não tem nada de centro, né? Então, eu acho que o momento agora é isso, é de trazer para esse debate, né? Aliás, só deixar aqui bem claro, né? O Moro ontem falou que aceita um debate com qualquer um a qualquer momento e o Ciro deu a peitada. Claro. E aí, Moro? Vai ter o debate ou não, Moro? A gente quer saber também. Eu comprei, por via das dúvidas, eu comprei já o estoque de pipoca aqui em casa, porque eu não quero fazer esse debate. Entendeu? Então, a gente só quer saber. Eu gostaria de ver. Então, eu quero também ver
E, pô, acho legal. Pode ter aquela história Rock Balboa, sabe? Pode se preparar, fazer media training, Claro. pode decorar as respostas todas. Se prepara, mas, pô, eu adoraria ver esse debate entre os dois. Gessé, queria passar para você. Só um último comentário que eu queria fazer. Eu já fiz uma vez sobre uma praça aqui perto, né, que tem. Eu moro do lado do bairro mais rico de São Paulo. O bairro onde eu moro é um bairro também super elitista, né? Ali em frente ao Parque do Ibirapuera, etc. Então, falar um pouco do que é essa história de governo Alckmin, governo desse prefeito que a gente tem aqui, é Ricardo Nunes, acho que é o nome dele, né? Se não me engano. É o seguinte, o Ibirapuera, privatizou o Ibirapuera. Agora é o seguinte, você vai lá no Ibirapuera, antes tinha o picolé que as pessoas vendiam, né? Tinha ali o algodão doce, o negócio, e até relativamente organizado. Agora você vai lá, é o seguinte, bate o de latte, que é uma delícia, eu adoro bate o de latte sorvete, só que é o seguinte, um potinho desse tamanho é 20, 25 reais, sei lá. Aí você tem aquela Oakberry, Nutberry, que é aquelas nozes que tem no aeroporto, que também que é uma fortuna. Você só tem esse tipo de coisa no parque. Se você for classe média, você já não consegue comprar nada. E olha o constrangimento de você estar com a tua família no lugar público e teus filhos te pedirem um sorvete. Não tem, sabe o que não tem mais, que tinha um monte, Gessé? Bebedouro. Deve ter escondido, porque acho que por lei tem que ter, mas está escondido. Antes ficava ali. Não tem mais os bebedouros. Por que não tem mais os bebedouros? É obrigar a comprar. É obrigar a comprar. Então, gente, não é possível que as pessoas achem que isso é humano, é saudável no espaço público. No espaço público. Então, tá bom, tá bonito para tirar uma foto? Tá lindo para tirar uma foto. Agora, o constrangimento das pessoas que vão lá, que são a maioria, que não podem consumir nada do que está ali, não podem beber água, devem ficar sem graça de perguntar, mas onde é que tem um bebedouro para eu poder beber água de graça? As pessoas se sentem constrangidas de perguntar isso. Sem dúvida. E aí voltei, Gessé, a praça do lado da minha casa, fica aqui atrás. Sabe o que eles fizeram? Era uma praça que era toda gramada, sempre estava mal cortada, não sei o quê, realmente precisava só de que cortassem bem a grama. Gessé, fizeram uma reforma, está parecendo uma praça daquelas de filme americano, das universidades americanas, toda com caminhos, com os caminhos com as guias, todas de altíssimo nível, decorada, paisagismo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, será que é o momento de fazer uma reforma nessa praça com 30 mil pessoas nas ruas em São Paulo? Será que é essa a prioridade? Pois é. Segunda pergunta que eu faço, será que fizeram a mesma coisa com a praça lá em Sapopemba? Será que fizeram a mesma coisa com as praças lá na Zona Sul, no Santo Amaro? Será que fizeram? Não. Não fizeram. Com certeza que não. Não fizeram. Então, pô, a gente tem que... Eu tenho uma frase que eu falei uma vez numa palestra, que é o seguinte, quem governa para os ricos leva uma sociedade ao caos. Sem dúvida. Quem entra com o discurso de que vai governar para todos, acaba governando para os ricos. E quem governa para os pobres, governa para todos. Claro. Porque num país como o nosso, se você quer governar para os ricos, você leva a sociedade ao caos. Se você quer governar para todos, você governa para os ricos. E se você governa para os pobres, você governa para todos. Então, eu acredito muito nisso. Gessé, queria deixar para você fazer suas últimas colocações aí. Tá, aí eu vou aproveitar, Eduardo, porque aí eu acho importante a gente também fazer o quê? A gente mostrar que a questão não é só eleitoral, né? Extremamente importante isso, porque o que a gente está numa virada da história, uma esquina, né? Uma dessas esquinas que, enfim, a história põe para os seres humanos, né? Em um dado instante, que é que a gente precisa repensar, reorganizar a sociedade brasileira como um todo, né? E a primeira coisa mais importante, porque não adianta a gente ter, enfim, gente bem intencionada no governo se a gente não tiver um povo esclarecido, né? Ou seja, o Brasil foi um país que, 500 anos, tentou retirar a inteligência do povo para manter situações num país rico, para manter um povo pobre, num país rico, né? Que é o único jeito, né?
Então, eu acho assim, não tem nada mais importante do que a gente criar condições para que o conhecimento, né, o debate, as questões importantes, isso que a gente está fazendo aqui nessa live, chegue para mais pessoas. Essa é a grande questão, né? E eu sei que isso lhe preocupa, Eduardo, e até o ICL é, obviamente, uma iniciativa nesse sentido, né? E tal, mas a gente precisa ter, né, uma televisão, a gente precisa ter uma imprensa que seja plural, que seja debatedora, que seja crítica, que seja, né? Quer dizer, porque senão as pessoas não vão poder, enfim, perceber o que está acontecendo com elas e o que é que elas devem apoiar ou não apoiar, né? Então, isso é extremamente importante, né? Esse dado de que a gente tem que aprender com o que aconteceu, o fato de ter eleito Bolsonaro, né? A gente tem que retirar isso, uma lição, né? Como os alemães fizeram quando eles elegeram Hitler e tal, né? Então, o que foi que aconteceu para você eleger um cara, um esgoto humano como Bolsonaro, né? Entende? Essas questões têm que aflorar, né? Elas têm que ser discutidas na esfera pública. As pessoas têm que ter condições de compreender as causas últimas disso, etc. Né? E não apenas, né, se ligarem a líderes políticos em eleições que são feitas de 4 em 4 anos. Né? Tem que ser só esse conhecimento vai fazer com que a gente possa ter uma sociedade racional, saudável, solidária. Né? Não existe nenhum outro caminho, né? E é muito importante que a gente tenha controle da imprensa, a gente tenha novos órgãos de imprensa, que a gente tenha uma reformulação da forma como a informação chega às pessoas. A gente tem que ter, enfim, a gente tem que ter novidades nesse campo, né? Para que a gente possa ter efetivamente debate, democracia, né? Tem que chegar conhecimento, esclarecimento para as pessoas, para que a gente tenha, a partir de 22, né, a gente não tenha mais regressões como essa que aconteceram nos últimos anos. Perfeito, Gessé. Gente, vamos com tudo e aguardem notícias ao longo do ano, se Deus quiser, no começo do ano, em relação a gente poder contribuir para essa mídia mais participativa. Exatamente. E mais esclarecedora. Valeu, um abraço, até amanhã. E vou deixar aqui o link, hein? Não deixe de se inscrever na aula de semana que vem. Essa aula é mega importante. E ajudem, digam para as pessoas se inscrever também. A gente vai fazer, assim, um super resumo de tudo que está acontecendo no mundo e vai esclarecer pontos que vocês não vão ver em nenhum outro lugar na mídia. Essa segurança para entender o que está acontecendo num ano tão caótico é fundamental para a gente conseguir navegar em todos os sentidos, dos investimentos até a leitura das notícias. Semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, está aqui o link. Ajudem e mandem para os amigos e amigas de vocês também se inscreverem. Valeu, tchau, tchau. Os melhores professores, os melhores cursos e o melhor preço, só no ICL.